Bom dia, irmãos. Graça e paz. Hoje nós temos a grata satisfação de estar recebendo o pastor Márcio Kamiyama, pastor da Igreja Holiness lá em Hadano, Japão. E não é sempre que ele vem para cá, mas nas vezes que vem para cá, a gente tem tido a grata satisfação de poder ouvi-lo e também a oportunidade de a gente escutar o que está acontecendo ali no Japão, né? Pelo menos ali na realidade onde ele está. E a igreja aqui do Bosque também abraçou a vida do pastor Márcio e ajudando, contribuindo para o ministério que tem desenvolvido ali. Gostaria de convidar o pastor Márcio. Ele é Kamiyama, irmão mais novo do Dr. Gilson Kamiyama. Os pais moram ali em Caraguá há muito tempo, Gilberto e Tutai, e hoje à noite já vai estar partindo para o Japão, e a gente ficou muito contente que deu para que ele pudesse estar aqui conosco, né? Pastor Márcio, casado, tem já 3 filhos, 2 meninas, um menino, e está quantos anos lá no Japão? Mais de 25 anos. Mais de 25 anos, é uma vida ali, né? E casado com a Ellen, e estão desenvolvendo um trabalho ali no Japão, com a graça de Deus, e a gente fica muito contente, né? Ver um pastor tão jovem, olhando o Japão como uma missão, e tem aí um grande desafio, né? Vindo aqui para a Assembleia da nossa denominação e a comemoração dos 100 anos, já aproveitou para ficar esse tempo, e hoje a gente vai poder escutar aquilo que Deus tem para nós nessa manhã através dele. Bem-vindo, Márcio. Deus abençoe. Bom dia. Uma alegria muito grande, mas ao mesmo tempo aquele frio na barriga. Mas é um privilégio estar com vocês. Eu queria, já começar com agradecimentos, porque realmente nos últimos anos que a gente vem para o Brasil, nem sempre a gente consegue estar aqui no Bosque, mas dessa vez, graças a Deus, no último 45 do segundo tempo, deu tempo de marcar e estar aqui. Hoje à tarde já estou indo para o aeroporto, voltando ao Japão, depois de 40 dias. Então foi corrido, mas foi um tempo muito abençoado. E eu queria compartilhar um pouquinho sobre o nosso trabalho no Japão e depois dar uma pequena meditação na palavra, porque foi algo que Deus esteve me mostrando e uma palavra que o Senhor esteve revelando para compartilhar com os irmãos aqui no Bosque. Primeiro eu queria mostrar a minha família, começando depois a Miho, tem 18 anos, minha segunda filha, minha esposa, e Ellen, e a Amy, ela tem 20 anos. Essa família que Deus esteve me abençoando lá no Japão. Casei com a minha esposa lá no Japão, tive meus filhos lá. São mais japoneses do que brasileiros. Eles têm um passaporte brasileiro, mas o coração deles é ali do Japão, né? A língua principal deles é o japonês. A gente conversa em português em casa, mas a língua do coração deles é o japonês. E na semana antes de vir ao Japão, ao Brasil, eu tive o privilégio de batizar meu filho, né? Com 13 anos ele tomou essa decisão. Falou: pai, eu quero me batizar. Lá a gente tem uma regrinha assim, né? Olha, quando vocês completarem 13 anos, a gente faz o preparo para o batismo. E ele foi assim,
os meus 3 filhos, o mais que teve mais convicção. E eu fiquei muito feliz que o Luca, ele quando vocês acompanharam, né, todo o processo dele de precisar fazer a cirurgia no coração, né, eu agradeço muito as orações, e ele teve essa oportunidade, né, de passar por todo esse período de luta, mas de ter vencido, né, de ter feito a cirurgia, graças a Deus se recuperou bem. E a pastora japonesa falou para ele assim: qual foi o momento que você sente que você se encontrou com Jesus, que você se converteu, assim, que você foi salvo? E ele falou na frente de todo mundo: foi no dia da minha cirurgia, que eu conheci a Jesus, eu tive um encontro especial com o Senhor. Né? Talvez não foi aquela coisa sobrenatural de ele ver os anjos e Jesus ali, mas ele ali na mesa de cirurgia ele falou assim: eu tive um encontro com o Senhor. E a partir daquele dia eu sempre quis me batizar. Então eu falei: puxa, né? E a gente como pai sempre queria proporcionar mais conforto. Cirurgia é muito arriscado, né? Ele fez uma cirurgia muito delicada no coração, mas ali naquele momento ele teve um encontro com o Senhor. Então, ter passado esses dias e ouvido o testemunho dele me alegrou muito o coração. Aliás, o pessoal que esteve ontem vai ouvir de novo os mesmos testemunhos. O pessoal que também participou da live também, algumas fotos vão mudar. Mas essa é a nossa igreja lá em Radano. A gente está hoje com entre 50 a 60 pessoas. Deus tem nos abençoado com muitas pessoas, assim, vindo de várias, não só brasileiros, mas de outras nacionalidades. A gente está com venezuelanos, com peruanos, bolivianos. A língua é a mesma, né? A gente sempre tenta compartilhar, né? Esse prédio ali, que é a nossa igreja, tem 3 andares. Cada andar é para um departamento, né? Primeiro é japonês, segundo é português e o terceiro é espanhol. Mas não sei por qual motivo o pessoal gosta do segundo andar. Está ali no meio, vem todo mundo para a nossa igreja. A gente tem sido muito abençoado com essa turma. Como o espaço começou a ficar pequeno, a gente começou a também fazer atividades fora, né, para a criançada poder correr, brincar. Então a gente tem muitas atividades ao ar livre, né, quando o tempo ajuda, né, quando a gente pode fazer as atividades, a gente sempre faz ao ar livre. Será que você consegue passar esse vídeo? Esse é um vídeo da nossa salinha de escola dominical. Nós temos uma cozinha, que também vira sala de escola dominical. Ela tem 4 tatames, não sei se vocês conseguem imaginar o tamanho. Essa é a cozinha e sala de escola dominical. Essa é a filha do pastor Coso, a Decão. Enquanto o pessoal está cozinhando, não dá para contar ali, né? Mas tem 14 pessoas nessa sala. E uma sala muito menor do que, né? De apenas 4 tatames. Essas crianças estão lá fielmente todos os domingos, né, ouvindo a palavra. Mas esse foi um vídeo que eu gravei há 10 anos atrás. E esse vídeo, há 10 anos atrás, as crianças cresceram, né? E aí, pode voltar lá. E essas crianças foram crescendo, graças a Deus, não saíram da igreja. E hoje a gente está com um grupo que a gente está tendo atividades também com outras igrejas, né? E esse foi um evento que aconteceu agora na terça-feira. Foi um encontro de jovens que a gente fez na nossa igreja. Eles fazem todo ano, em setembro, eles pedem: dá para vocês fazerem um churrasco? E aí eles juntam ali os jovens, né, da região, e aí a gente prepara um churrasco e vem a galera comer carne lá na igreja de Radano. Fizeram, né, vários programas durante o dia, foi como se fosse uma atividade o dia inteiro. E lá em Radano a gente também tem um ponto de pregação, que fica uma cidade mais ou menos 1 hora e meia lá de Radano, que é em Aikawa. Hoje a gente está em torno de 25 pessoas, 20 pessoas. E a gente tem quinzenalmente feito os cultos lá.
A característica deste lugar é que, tirando uma família que mora lá, a maioria são pessoas assim de fora do meio evangélico, né? Normalmente você vai para algum lugar, juntar alguns cristãos, mas essa turma não, tem pessoal da católica, espírita, e por algum motivo gostou de se reunir. A gente chama Café com Deus. Então a gente sempre prepara um bom bolo, um cafezinho, e a gente passa um tempo muito precioso lá, né? Tem algumas crianças. E a igreja de Radano também tem um ministério que chama Megumi Nihongo Kyoshisu, que é a aula de japonês, que é feito lá no prédio da nossa igreja. Nós juntamos alguns voluntários e a gente consegue, ali na nossa igreja, montar uma rede de ajuda aos estrangeiros que moram lá. Qual é que é o motivo de o pessoal procurar tanto a nossa igreja, esse grupo de aula de japonês? É que na lei atual, para você renovar o visto, para permanecer no Japão, você precisa ter um nível de japonês que tem que ser comprovado em prova de proficiência. Então o pessoal desesperado começa a correr atrás de cursos, e o nosso curso é gratuito, tem muitos bons professores. Então a escola, a nossa igreja se tornou uma escola para acolher. Então a gente tem filipinos, crianças do Camboja, Tailândia, China e vários países se reunindo ali para estudar japonês. A gente também tem um outro trabalho que é Nikoti, que é uma ajuda nas escolas, que a gente dá reforço às crianças que têm dificuldade de aprendizado, ou com a língua, ou com alguma matéria. Então a gente também junta alguns voluntários e a gente faz esse trabalho de reforço. Aí é num salão da prefeitura, que a gente junta o pessoal e dá aula, depois serve uns biscoitinhos para eles. Aí já também é um trabalho que a gente faz dentro de escola, né? Daí eu já consigo entrar dentro da escola. Eu estou ajudando aí um menino do Moçambique, que fala português, e a gente consegue entrar em sala de aula para dar apoio, para conversar, para dar uma ajuda, né? Então essa abertura que a cidade está dando para a gente é porque, de alguma forma, eles foram conhecendo o trabalho, o nosso serviço voluntário, e eles foram dando oportunidades, né? Então, nessa linha de que a gente entra dentro da escola e eles dão oportunidade para a gente servir e ajudar, ajudando fazer ponte entre a escola e a família, né, que tem dificuldade. Então isso a gente desenvolve lá também. A cidade também, esse ano, nos convidou para falar um pouquinho sobre o Brasil, né? Então eles fizeram um festival internacional, chamaram várias pessoas de vários grupos, né, de chineses, coreanos. Aí, na hora de chamar os brasileiros, foram lá na Igreja Holiness e nos convidaram para participar. E a gente teve um espaço, e aí a gente pôde falar um pouquinho do centenário, sobre a história da Holiness, falar um pouquinho da história da nossa igreja lá em Radano, que a gente já vai completar 30 anos. Então, oportunidades que Deus tem nos dado, né, para falar um pouquinho do amor de Deus. Esse também foi esse ano, uma escola convidou a gente para fazer a mesma coisa. Fala sobre o Brasil, fala sobre a igreja, fala sobre o trabalho que vocês fazem. E aí eu convidei um amigo que é músico, para ele tocar algumas músicas brasileiras. Minha esposa está lá no fundo fritando pastel. E a gente ajudou eles, assim, ensinou eles a fechar pastel, fazer brigadeiro. Então foi uma festa. Criançada amou. Falou assim, comida brasileira assim, nossa, pode fazer toda semana. Inclusive chamaram a gente de novo, eu chegando no Japão, já falaram, tem segundo tempo, hein? Inventa aí alguma outra comida brasileira. E a gente já vai chegando lá no Japão, a escola já pediu para a gente dar uma aula de culinária brasileira para eles. Então Deus tem dado essas oportunidades, né? E vocês fazem parte disso, né? A Igreja do Bosque também pode
celebrar junto conosco cada vitória, cada passo que a gente dá. Porque vocês têm sido essa igreja missionária, essa igreja que investe, essa igreja que entende que não é só aqui nessas 4 paredes, mas nós podemos estar em vários lugares, apoiando, orando, investindo. E isso é muito bom quando a gente pode, juntos, entender que o ministério é muito amplo. E a gente pode chegar em vários lugares através da nossa oração. Eu queria... essa é a última foto aqui. Depois tem algumas fotos, eu vou passar depois no final. Esse foi semana passada, a comemoração da igreja de Yokosuka, antiga Opama, né, que a gente comemorou 30 anos. Então, esse local foi um local que eles conseguiram adquirir, compraram, reformaram, e eles estão ali com algumas igrejas celebrando, né, essa data tão especial. 30 anos de trabalho lá em Yokosuka. Então, foi a foto que foi tirada domingo passado. O pastor Celso é o pastor dessa igreja, está junto com o pastor Ricardo e a Regina, que agora foram nomeados aqui para o Brasil. A gente conta com a oração de vocês, né? É uma igreja que hoje vai ficar um pastor, e esse pastor é um pastor voluntário, então ele trabalha para levantar o seu sustento, e agora ele vai ter que assumir sozinho essa igreja. Então a gente conta muito com as suas orações, né? Que lembre da igreja de Yokosuka. Ok? Acho que pode desligar um pouquinho. Obrigado. E eu queria ler com vocês agora, no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, vai falar sobre uma história ali. E eu queria compartilhar um pouquinho dessa história. O tema da mensagem de hoje é em nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus transforma. Então vamos ler Atos 3, de 1 a 10. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. De um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor Deus, nós queremos te agradecer. Eis aqui a tua palavra. Espírito Santo, tenha liberdade. Fale com cada um de nós. Nos desafie, nos abençoe e que o Senhor possa ter toda a liberdade, ó Pai, para falar com cada coração. Nós pedimos a tua bênção e direção. Venha nos guiar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Esta pequena história, né, acontece logo após o Pentecostes. Nosso dirigente estava falando, né, lendo os textos de Atos, esse momento onde o Espírito Santo é derramado. E logo após esse evento de Pentecostes, tem essa história. Pedro e João, eles iam lá para o templo orar. Eles tinham esse costume, então às 3 da tarde eles estavam indo lá fazer as suas orações, e eles têm um encontro com um aleijado de nascença. Já de costume,
né, ali naquele lugar, pedindo doações, pedindo esmolas, mas Pedro fala, ó, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus, ande. E aquele homem, então, é levantado, é curado e glorifica o nome do Senhor. Muitos aqui acho que já conhecem de cor e salteado essa história. Mas eu queria tirar algumas lições, né? Tomar um pouquinho do tempo de vocês para compartilhar um pouquinho sobre algumas lições que Deus esteve compartilhando essa semana comigo. Primeiro ato dessa cena, é eles indo ao templo para orar. Eles criaram esse hábito, essa prática. Então a prática da oração gera espaço para o agir de Deus, para os milagres, para os encontros, para aquilo que é especial do Senhor. Parece bobo, né, uma lição dessa, mas quantas vezes a gente não sente assim, nossa, tem que ir para a igreja? Eu tenho mesmo que participar dessa reunião? Eu tenho mesmo que orar? Posso fazer isso de casa? Eu posso buscar de outras formas, eu não preciso ir para a igreja. Mas sabe, quando eu penso, eu vou à igreja, porque eu quero me encontrar com o Senhor, porque eu amo ao Senhor, porque eu tenho prazer de estar na presença do Senhor. No ano de 2000, eu estava no seminário de Curitiba. E aí, em maio, é o feriado lá do Japão, eu estava namorando com a minha esposa, e namorando ainda, né, não tinha casado, e eu tinha uma semana para falar com ela, e eu consegui, não sei porquê, eu consegui uma passagem para o Japão. Eu fui, porque eu queria muito encontrar com ela. Eu queria muito poder estar aquela semana de férias, das férias que ela tinha também com ela. Eu fui. Foi cansativo, nossa, gastou muito dinheiro, mas eu queria estar com ela. Então, estar junto, na presença do Senhor, num culto, não deve ser pensado como, nossa, eu posso ouvir essa mensagem do YouTube? Tem tantos estudos, eu tenho tantas ferramentas, tantos livros para ler. Não preciso necessariamente estar na igreja para ouvir a palavra. Mas entenda isso como um encontro com o Senhor, com alguém que você ama. Segundo ponto, a gente aprende que nessa história existe uma troca de olhares. Um olhar que dignifica. Pedro e João, eles olham para aquele homem. Eles entendem que aquela pessoa tem dignidade. E através desse contato, mesmo antes do milagre, eles falam e olham para aquele homem e falam, olha para mim, olha para nós. Hoje em dia a gente vai desenvolvendo uma cultura, sabe, da indiferença, onde o que importa é o meu mundo, a minha vida, é a minha agenda. A gente tem dificuldade de olhar para os outros com intencionalidade. A gente tem dificuldade de ver as pessoas com dignidade. A gente cria uma casca, né, de ver uma pessoa pedindo ajuda e a gente, não, tipo, já logo sair dali. Uma crise grande para a gente que vem do Japão, que lá a gente não tem pessoas pedindo nada. E quando alguém vem pedir para a gente, mas dá uma angústia, porque eu me sinto o cara mais mentiroso do mundo, assim. Porque fala assim, tio, tem trocado? Ai, eu tenho. Aí eu não consigo sair correndo. Mas assim, vocês não estão errados, a gente já entrou em várias discussões disso daí, mas para gente que vem de fora, é muito complicado.
porque a gente não consegue ver uma situação e sair assim como se nada tivesse acontecido. E eu não sei se vai chegar um dia onde Deus vai começar a falar com a igreja como um todo. Começa a olhar para as pessoas ao seu redor. Não precisa socorrer todo mundo que bate a sua porta ou que você tromba no metrô. Mas já pensou você, uma pessoa, por ano, que você consegue ouvir a história dela, olhar nos olhos dela, conversar com ela, quem sabe orar por ela. Um olhar que dignifica. Terceiro ponto, lição que eu tomo para a minha vida. Aquilo que eu recebo de graça, eu dou de graça. O que nós recebemos, nós damos. Pedro ele fala, né, para ele, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Que era o poder, era o nome de Jesus, era a fé. A gente não precisa de muita coisa. Pergunta que eu faria para vocês aqui, e se Pedro tivesse dinheiro? E se Pedro tivesse prata e ouro? Será que para ele não seria mais fácil? Tá bom, estou aqui, ó, sobra do meu lanche, estou aqui para você. Muito mais fácil, a gente não vai se envolver. Eu tenho meus compromissos, eu tenho minha agenda, eu tenho um monte de coisa para fazer. Mais fácil, estou aqui. Muito mais fácil. Só que ele se envolve, ele fala, eu tenho algo melhor. Talvez o que você está olhando para as esmolas, para as moedas, mas eu tenho algo muito melhor para você. A igreja tem algo melhor para oferecer. Eu sei que, graças a Deus, nós somos uma igreja privilegiada. Temos profissionais excelentes. Temos pessoas que podem ajudar e quantas pessoas tiverem aí batendo na porta, a gente consegue ajudar. Só que eu creio que eles precisam lá fora mais do que o nosso dinheiro. Mais do que pão, mais do que apenas algo material. Eles precisam de Jesus. Eles precisam dessa fé, desse poder de Deus. Quarta lição, a palavra e a ação, elas caminham juntas. Você vê que Pedro, ele fala assim, em nome de Jesus, ande. Só que a ação vem acompanhada de um gesto concreto e ele, tomando pela mão, o levantou. Não foi assim, olha, vai. Mas foi pegando na mão dele, levantando ele. E ali, naquele momento, o milagre acontece. Não foi só a palavra isolada, mas foi a ação em conjunto com a fé dele. O desafio da evangelização, ela tem que ter conjunto com o cuidado real. Da gente poder ter essa fé, ter essa ação, mas e aí? Sabe quando a gente faz um evento assim, fala, vai ter um louvorzão. 15 pessoas levantaram a mão. Amém, glória a Deus. Só que cadê a equipe para chegar assim, ó, passa o teu telefone, essa semana a gente vai começar um discipulado. Você quer estudar a Bíblia? Você quer conhecer a Jesus de verdade? Vamos caminhar junto comigo? Ou, como que você está hoje? Ligar, mandar uma mensagem. Não ser algo, aceitou Jesus? Se quiser, olha, o culto aí, boletim, as nossas atividades, mas de chegar junto. É o pegar na mão, levantar e vamos caminhar. Não é um tapinha nas costas, agora juiz, hein? Vai fazer coisa errada. Mas de chegar junto e falar assim, olha, vamos caminhar junto. Discipulado tem que andar junto com apoio prático. Como que a gente vai fazer a partir daí? Quinto ponto, do lado de fora para dentro, mais uma lição. Ele estava ali na porta, chamado Formosa, só que ele recebe a cura. Ele era alguém excluído, alguém marginalizado, alguém que não
já estava ali, fazia parte do cenário daquele templo, mas a partir daquele momento ele levanta e ele vai para dentro do templo e ele vai adorar o Senhor. Então, ele passa de um excluído e se transforma num adorador. Será que a igreja tem conseguido criar esse caminho livre para que um perdido, para que uma pessoa que não conhece a Jesus, agora conhecendo, ele vai encontrar um caminho para dentro da igreja? Ele vai se sentir à vontade, pertencente, ele vai sentir alguém que, puxa, aqui é o meu lugar. Será que a igreja, nós temos conseguido criar esse ambiente de acolhimento? Ou será que a gente fala assim, ó, não é do meu grupinho, pastor, cuida lá, manda alguém lá, a turma lá da libertação lá, ficar com ele. Mas será que Deus não quer mais da gente como igreja? Para que a gente consiga abraçar essas pessoas. Provavelmente aquele cara devia cheirar mal. Provavelmente ele devia passar dias e dias sem tomar banho, fazendo necessidades ali sentado mesmo. E ele não foi ali curado e abençoado ali, restaurado, e trocaram de roupa ali para ele entrar no templo. Provavelmente ele entrou daquele jeito mesmo. Mas será que a igreja conseguiria receber um cara desse? E a gente se alegrar e festejar o milagre, a vitória, a restauração? Ou será que a gente ia ficar com nojinho? A gente ia pegar o nosso filho e falar, opa, não senta perto, vai que pega pulga, carrapato, alguma coisa. O último ponto, e já encerrando, o testemunho dele impactou a cidade. Você vê a reação das pessoas que viram, quando o povo viu aquele homem, um coxo, um aleijado, andando e louvando a Deus, eles ficaram admirados, eles ficaram perplexos, eles não tinham palavras. Como assim? O cara nasceu desse jeito, como é que ele está andando? Ele não precisou falar nada, mas a vida dele era um testemunho vivo do poder de Deus, da graça, da misericórdia, da bondade de Deus. Tem horas assim que a gente não precisa se esforçar tanto, sabe, para pregar, para fazer a diferença lá fora. Nossa vida, o nosso testemunho faz a diferença. E eu queria encerrar colocando alguns pontos para nós. Eu me incluo como parte dessa igreja também, parte dessa denominação que tomou nesses últimos dias que a gente vem celebrando o centenário, essa posição diante de Deus. Nós queremos ser muito mais do que só uma igreja que olha para trás, que celebra as vitórias e a fidelidade de Deus, mas queremos ser uma igreja que olha para frente, que avança, que vê missões com paixão, não como uma obrigação. Nós olhamos para frente e eu creio que vocês já são muito abençoados, mas Deus vai... Aquilo que a gente cantou é realidade para vocês. Deus vai fazer grandes coisas maravilhosas. E Deus vai realizar infinitamente mais do que tudo que vocês podem pedir ou pensar. Porque vocês têm tudo aqui. Jovens, homens, mulheres. Só que a gente tem que praticar isso. Praticar a palavra. Mais uma vez, olhar atento. Eu só estou imaginando, tá? Aqui com vocês, só pensando alto. Mas imagina uma igreja que coloca assim, olha, nesse ano, eu vou olhar com atenção para uma pessoa que ela é invisibilizada, nem sei se existe essa palavra. Ela é uma pessoa invisível à sociedade e ao mundo. E eu vou ouvir, eu vou olhar para ela, eu vou conversar com ela, eu vou orar por ela. Sabe você pegar o teu caderninho, qual é o teu nome?
posso orar por você? Você sempre está por aqui? De você intencionalmente se importar com alguém. Lembre dessa palavra, o que nós temos, nós damos. Nós não vendemos, nós não emprestamos, nós não negociamos. Nós damos de graça, porque é de graça que nós recebemos. A salvação que você tem não é para você engolir ela sozinho e para a glória e para a eternidade. Você compartilha essa salvação. Eu fico imaginando também aqui, pensando alto, já pensou a igreja ter um inventário de dons e talentos, né, profissionais e espirituais, e todo mundo sabe o que faz na igreja, como faz, aquilo que ele consegue fazer de melhor. E a gente conseguir servir como igreja. Ter maneiras de alcançar a nossa vizinhança, alcançar os nossos amigos e servir com intencionalidade. Não é um chamado para a igreja ficar cada vez mais ativa, mais cheia de programas, mas é o nosso DNA. A gente não nasceu para conforto. A gente não foi chamado pelo Senhor para a gente ficar esquentando o banco. A gente foi chamado, e não é olhando a capacidade de um ou de outro, a gente foi chamado para fazer a vontade do Senhor. Mais um desafio para a igreja. Vocês têm, eu não sei, eu coloco isso agora para a minha igreja também, de criar um momento especial para orar pelos doentes. Sabe, talvez um dia, 2 dias no mês, assim, para você falar assim, gente, quem está dor de garganta, quem que está mal, quem que está gripado, quem está com uma enfermidade mais grave, vem aqui na frente, a gente vai orar. E aí a gente vai declarar em nome de Jesus a cura para você. A gente tem, graças a Deus aqui, a gente tem bastante médico, muitos remédios para a gente tomar. Graças a Deus o Brasil é bem desenvolvido nisso. Só que a gente tem a nossa fé também. A gente pode declarar em nome de Jesus, seja livre desse sofrimento, desse incômodo. Declarar que você não precisa viver dependente de nada, mas da graça e do poder e da glória de Deus. Amém? A gente aprendeu lá no nosso concílio, o pastor Sérgio falou, e falou com muita propriedade, sobre essa questão da gente começar a ter mais fé. Assim como Pedro falou, e ele não sabia se aquele homem ia levantar ou não, catou na mão, e ali aquele homem levantou. A gente, como igreja, a gente tem que começar a fazer mais isso. Né, pastor? Ser mais corajoso. Ter mais fé. E eu acredito que Deus vai dar muitos e muitos testemunhos para a glória dele. Amém? Você pode colocar só as 2 últimas fotos? Eu queria só encerrar falando a história de 2 pessoas. Ok. Esse senhor, ele é o nosso 01, nosso professor, primeiro professor que a gente teve. O nome dele é Shindo. Ele tem uns 86, 87 anos, mas ele tem, eu não sei se ele tem mal de Parkinson, o que ele tem, ele treme tanto que ele fala que ele não consegue comer nada até às 7 da noite. Porque é 7, 8, a hora que o braço dele começa a dar uma relaxada, e aí ele consegue colocar comida na boca e comer. E a gente sempre, quando termina a aula de japonês, eu vou lá, preparo um cafezinho, a gente serve um bolo, umas bolachinhas. E ele, assim, a gente tem muita dificuldade, porque ele suja muito. Ele derrama em tudo quanto é lugar. Café, biscoito, a gente vai lá e a gente pede, com muito amor e carinho para o pessoal, os voluntários, gente, ajuda, pega um copo maior, mas vamos servir ele, E ele é um amor de pessoa. E ele, no começo do ano, ele começou a falar assim, Márcio, eu acho que esse ano, acho que os próximos meses é meus últimos dias de vida. Ele começou a falar num tom assim, dramático, eu falei, meu Deus, ele vai morrer. Eu falei, tem que fazer alguma coisa, corre, e eu comecei a
E aí tinha uma aluna dele que já voltou ao Brasil, ela chama Tamires. Ela foi uma aluna assim, muito especial para ele. Ela era da nossa igreja e ela se desenvolveu muito no japonês. Ela foi do nível mais baixo até quase lá no topo. Aprendeu, mas muito rápido. E ele gostava muito da Tamires. E ela é uma cristã muito fervorosa, muito fiel à igreja. Falei, Tamires, escreve uma carta para ele. Escreve uma carta dizendo quanto foi bom, quanto você é grata. Abençoa ele, diz palavras de bênção. E eu comprei uma Bíblia para ele. Meio cara assim, mas é porque é uma Bíblia assim bem apresentável, né? E aí eu coloquei a carta, ela imprimiu algumas fotos e aí eu presenteei ele. Passou algumas semanas e ele sempre vinha assim, ele falou assim, não, porque a Tamires, porque a Tamires. E antes de vir para cá, na última aula, ele falou assim, fala para ela, Jesus me salvou. Fala para ela que a Bíblia, a carta dela, me deu um fôlego de vida. E eu fiquei pensando assim, nossa, ele estava meio que desistindo assim, né? Já cumpri tudo o que eu tinha que fazer, mas uma palavra, um olhar de atenção, fez com que ele pudesse assim falar assim, testemunha isso. Fala para ela que agora eu não vou morrer assim, mas sozinho. E eu fiquei assim muito feliz, porque às vezes é um pequeno gesto. Aqui a nossa igreja e tem a nossa vizinha do lado, é uma senhora também, deve ter lá seus 90 anos, sei lá, é bem idosa. Ela deu muito trabalho para a gente, ela era uma pessoa que implicava muito com os estrangeiros, não gosta muito de se relacionar, e ela sempre com a cara muito amarrada, muito brava. Só que uns dias atrás a gente reparou que o tablado, ela não dá para ver na foto, mas lá na pontinha tem uma escada de alumínio, que ela subia nessa escada de alumínio, subia onde o pessoal está em pé aí, e ela pulava a parte ali de concreto, para poder sair de casa. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, tá tudo podre essa madeira. Já tem fizeram há uns 20 anos atrás esse tablado e ninguém consertou. E ela mora sozinha. E eu falei assim, vamos dar uma ajudada, né? Ela não é muito, assim, é uma pessoa de fácil relacionamento. Ela sempre gritava com a gente. Mas falou, vamos abençoar a vida dela. E a gente pegou lá os homens, a gente montou um grupo dos homens. Foi até bom que a gente criou um grupo dos marceneiros de Cristo. E aí a gente fez um tablado para ela. Né? A gente conseguiu fazer, pintou, deixou tudo bonitinho. E aí a gente foi um dia, né, falar com a senhora. Falou, a gente fez isso para você, né? Para te abençoar. A nossa igreja ama muito você. Nós somos gratos por poder ser vizinho da senhora. A gente teve nossos desencontros aí, algumas discussões, mas nós amamos muito a senhora. Ela deu um sorriso. Aí eu tinha até pedido pro pessoal assim, faz um pastel para ela, ou prepara um prato de comida. Ela deu um sorriso, aí tem um dente só. Tem um dente embaixo. Aí eu falei para a mulherada, não, cancela pastel, faz um mingau aí, alguma coisa. E foi muito emocionante, porque é uma senhora que ela falou assim, agora eu posso morrer. Eu sempre olhei para vocês como um adversário, assim, eu olhei para vocês com rancor. Eu falei, por que esses caras vieram para cá? Por que veio um grupo que fica cantando e fica fazendo barulho? E criançada correndo para lá e para cá? Eu falei, nossa, eu não gostava de vocês. E aí agora ela, nossa, sempre que encontra a gente, ela dá aquele sorriso Colgate pra gente. E a gente pode assim falar, nossa, é a nossa vizinha, né? E então a gente ama e fala e prega o evangelho, não necessariamente, sabe, falando, pegando a Bíblia, pregando. A gente consegue pregar quando a gente olha com intencionalidade. Quando a gente
ama com as nossas atitudes, quando a gente declara palavras, mas a gente pega na mão e fala assim, vamos caminhar junto. Eu acredito que a gente pode fazer mais do que a gente já faz. Sabe, Deus, Ele pode usar você, as nossas vidas, pode desligar, de maneira que você nunca imaginou. Tem pessoas que vão ter dom para pregar, para falar, para fazer coisas. Tem pessoas que vão ter dom para fazer como minha esposa lá, fica fritando pastel e ajudando nos bastidores. E tá tudo bom. Deus é maravilhoso. E Ele usa cada dom, cada pessoa da maneira que lhe aprove. Isso enriquece esse ministério. Eu louvo a Deus por ontem poder participar do grupo de jovens, de ver quanta possibilidade a igreja tem. Quantas coisas que a igreja, a gente pode sonhar daqui para frente. Não deixa de investir, de olhar para isso. E tudo isso que eu mostrei para vocês é trabalho de vocês. É a oração, é o investimento, são as ofertas de vocês que têm nos dado a possibilidade de caminhar, de poder desenvolver esse trabalho. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês, eu louvo a Deus pelo também a graça que Deus tem nos dado lá no Japão. Continue orando, continue nos abençoando, que a gente vai firme continuar o trabalho lá no Japão. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos. Obrigado pela Igreja do Bosque, que tem sido uma igreja mãe, irmã, companheira e que tem investido, Senhor, nas missões, não apenas lá no Japão, mas em tantos outros lugares. Que o Senhor abençoe e recompense de uma maneira muito especial. Usa, Senhor, a vida do pastor, dos pastores aqui, da liderança, do conselho diretivo. Abençoa cada membro, cada jovem, cada criança, para que a gente possa refletir e brilhar a Tua luz, Senhor. Que o Senhor possa, dessas simples palavras que foram pregadas hoje aqui, possa trazer essa reflexão no coração de cada um. Que possamos, Deus, buscar, Senhor, servir ao Senhor com intencionalidade, olhando para as pessoas, oferecendo daquilo que nós recebemos de graça, mas que a gente tenha coragem, que a gente não tenha medo de fazer a Tua obra e o Teu querer, Senhor. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.